Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 14 de março de 2022, e estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 1, intitulado, vamos iniciar hoje, Progressão dos Espíritos, questão de número 114. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Eu vou solicitar para o nosso irmão Tarcísio fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, espiritualidade maior, nossos anjos da guarda, que possam nos intuir, nos orientar, para que possamos assimilar todos os ensinamentos hoje que vamos receber e que possamos praticar no nosso dia a dia, tentando a cada dia se aproximar mais um pouquinho de Ti, Mestre amado Jesus. Guiai-nos e orientai-nos para que possamos sempre ter força de vontade para se aproximar de Ti. Iluminai a nossa querida irmã Conceição, que ela também possa ser intuída, que os melhores atos de pensamento, de amor e de entendimento possam chegar a todos os corações aqui presentes. Que assim seja. Obrigada, amigo. Então, vamos lá, vamos estudar. Perguntou o professor Allan Kardec sobre a progressão dos espíritos. Nós carregamos muitas dúvidas em torno da progressão dos espíritos. Como foi criado, qual a origem, qual o processo do progresso. Por exemplo, nós carregamos uma crença, nós, os terrícolas, que para nós sermos bons temos que passar pela fila de ser mal. Então, primeiro a gente erra para depois acertar. Não sei aonde nós lemos isso, mas não é assim. O terrícola, ele é um grupo, mas é uma exceção, não é a regra. Tá? Então, a gente sempre tem que ter consciência da nossa condição de espíritos que se revoltaram contra a lei de Deus. Então, uma das características do terrícola é a rebeldia contra a lei de Deus. E isso é tão claro que mesmo a gente conhecendo o Espiritismo, que é uma doutrina extremamente esclarecedora e consoladora, nós ainda nos deparamos tendo erros medíocres, tá? Erros medíocres mesmo, como se fosse uma criatura que nunca tivesse conhecido qualquer lição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso nos mostra o quanto ainda somos rebeldes perante as leis, tá bom? Então essa é uma característica do terrícola, tá? Então vamos lá conhecer a progressão dos espíritos. Pergunta de número 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? A essência dele, ele foi feito bom ou ele já foi feito mal? Ou são eles que se melhoram? Entendeu a pergunta? Resposta: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então, quando a gente estuda isso aqui, vai dizer, poxa tia, mas a gente nem sabe o que é bom, o que é mal. Gente, quando nós chegamos na fase do espírito, já com E maiúsculo, esse espírito, a individualidade, nós não estamos começando ali. Nós já estamos trazendo um arquivo muito grande de todos os reinos que nós vivemos. Quando nós chegamos à condição de espírito, nós ainda estamos na condição bem animalizada, mas a animalizada que a gente diz, voltada aos instintos básicos. E instinto não é mal. O instinto é Deus conduzindo o filho que ainda não sabe se conduzir sozinho. O instinto é uma dádiva divina a todos nós. Então, nos princípios das nossas encarnações na condição de espírito, ali é 100% instinto conduzindo.
O homem não sabia nem se comunicar, ele foi desenvolvendo, ele foi aprendendo, os pelos foram diminuindo a partir do momento que ele passou a aprender a se vestir, a construir a sua própria veste. Começou a fugir para as cavernas, para se defender dos animais, para se defender das tempestades. Então a gente percebe que esse processo foi desenvolvendo. Em que momento o homem adquiriu o livre-arbítrio? A partir do momento que ele passou, vai explicar em O Livro dos Espíritos, as suas paixões. As suas paixões. Paixão é ruim? Não. Tem a paixão má e tem a paixão boa. Então, a partir desse momento, aí sim foi dado a ele o livre-arbítrio e a lei da ação e reação. Agora, ele está sozinho? Não, não está, porque todos nós temos a lei de Deus gravada em nossa consciência e temos o nosso anjo da guarda. Eles nos dizem, eles nos guiam. Mas como nós temos o livre-arbítrio, nós fazemos as escolhas. Então, perante a criação do universo, a regra é sermos dóceis à lei do amor. A exceção é nos rebelarmos contra a lei do amor. Então, o grupo que está inserido no planeta Terra se rebelou contra as leis de Deus, ou seja, que não quis obedecer. E a lei está onde? Está íncito, está em nós, está na nossa consciência. Então, nós temos a lei que está gravada na nossa consciência, nós temos o auxílio do nosso anjo da guarda, mas nós escolhemos o caminho a seguir. A partir de qual momento? Lá do princípio, não. A partir do momento que a gente desenvolveu a inteligência e desenvolvemos as paixões. Ok? Tem terrícola que conseguiu evoluir, está bem melhor do que a gente, em outro planeta. Essa turminha que está aqui é a turma que se rebelou, não só aqui, como também de outros planetas que migraram para cá. E a gente conhece muito bem o sistema de Capela. Um planeta do sistema de Capela, de um grupo de espíritos que não quis acompanhar pelo processo de rebeldia e foram exilados pelo planeta Terra, aqueles 4 grandes grupos. A tia recorda lá do livro A Caminho da Luz. Os arianos, os hebreus, os hindus e os egípcios. 4 grandes grupos vieram de lá e se inseriram nessas etnias, ok? Já foram exilados, junto com daqui. Por isso que o nosso Senhor Jesus diz, eu vim para os doentes. A missão do nosso Senhor Jesus é para trabalhar com os espíritos rebeldes. Então a gente sabe que quanto maior o sacrifício, maior o mérito. E Jesus optou pelo maior sacrifício, que é conviver com os terrícolas, né? Tentar educar esses irmãos. Você imagina que Jesus esteve aqui na Terra, ele só fez o bem. Ele curava paralíticos, que nasceram paralíticos, pessoas com 20, 30 anos na paralisia ou na cegueira, pessoas com hanseníase, já com os membros comprometidos. Ele curava e ele era questionado por que ele tinha feito aquilo no dia de sábado. Parecia assim que todos os dias tinha alguém fazendo isso. Mas não questionaram por que foi feito isso no dia de sábado, que dia de sábado podia fazer. Ninguém conseguia olhar o bem que ele fazia. Então isso apresenta muito o grau do espírito, do ser encarnado que está aqui na Terra. Isso aconteceu lá? Não, isso ainda acontece hoje. Você está fazendo o bem e as pessoas estão te espezinhando por conta de coisas desnecessárias. Mas é o que as pessoas acabam realizando. Entendemos isso? Então não mudou. As nossas atitudes ainda são muito parecidas. Então, na questão 114, o professor Allan Kardec pergunta, então, os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Já até entendemos, né? Com a orientação que a tia deu, a gente já consegue entender um pouquinho. São os próprios espíritos que se melhoram. Por conta do quê? Do livre-arbítrio. Gente, quando a tia falava da evangelização infantil, eu dizia assim para as crianças, qual é o melhor? É o papai de vocês dar um videogame, na época era videogame, hoje deve ser outro nome, né? Mas dá um videogame para você, aí ele te diz assim, senta aqui meu filho ao lado, o papai vai jogar e o papai vai ganhar tudo para você. Aí o pai que fica jogando diz, ganhou, olha meu filho, você ganhou, o papai está ganhando para você. Passou de fase. Passou de fase. Ou será que é melhor o menino sentar e ele ir aprendendo a ganhar cada fase?
que vocês acham? Perguntava-se das crianças, era unânime a resposta. Não, tio, o legal é a gente jogar. Eu digo, assim é a vida. Assim é a vida. Nós temos que jogar, nós temos que ir ganhando cada fase. Quando você ganha um carro na sua juventude, ele não tem um valor de quando você, jovem, trabalha e compra o seu carro no sacrifício. Você dá banho no carro quase todo dia, lambendo ele com tanto cuidado que você tem. Porque você sabe o quanto custou, o esforço que você fez para ter aquele carrinho 1.0 todo manual. E quando você ganha tudo pronto, sem saber o esforço, sem saber o caminhar de tudo aquilo, você não dá valor. O carro não tem o mesmo sabor. Então, isso é a vida. Então, você acha que você está certo e Deus está errado quando constrói as leis que regem o universo? Então, ele disse, meu filho, eu vou te dar todos os recursos necessários. Eu vou te dizer todos os caminhos, mas eu vou respeitar as tuas escolhas, por mais que eu sofra com isso. Então, o desenvolver a escolha, o livre-arbítrio, isso é amor divino. Ele quer que a gente conquiste, ele quer que a gente sente e que a gente vá vencendo cada fase. Isso é que é gostoso no nosso processo da evolução. Então, são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então, depende de cada um de nós. Questão 115 de O Livro dos Espíritos. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. Então, aqui ele perguntou, os espíritos são bons ou maus por natureza? Ele insiste. Na verdade, a 115, ele está insistindo na pergunta. Ele está insistindo na pergunta. Porque aqui ele já perguntou, os espíritos são bons ou maus em sua natureza? Eles foram criar a natureza, olha, essa aqui, a natureza desse é ser bom. Olha, a natureza desse aqui é ser mau. Ou são eles mesmos que se melhoram? Ele faz duas perguntas. A resposta, são os próprios espíritos que se melhoram, ponto. E à medida que ele vai se melhorando, ele vai mudando de fase. Porque ele fez duas perguntas, né? São mal de natureza ou eles mesmos se melhoram? Foi na opção B, são eles que se melhoram. Aí ele vem agora. Entre os espíritos, alguns, porque aqui ele está pautado na história do anjo decaído, que se rebelou contra Deus. Então ele diz, entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus, só alguns, tem alguma exceção, né? Algum cãozinho que foi criado por ti, algum que se rebelou, né? Alguns foram criados bons e outros maus? Resposta, presta atenção nisso aqui. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. E esses espíritos aqui, a questão 115, ele já está falando da individualidade. Ele não está falando aqui do princípio mais inteligente, tá? Da individualidade. Então, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Aí ele vem e explica, isto é, sem saber. Porque a gente, lembra que a titia falou ainda há pouco, quando o espírito foi criado, já é individualidade, esse espírito, a sua individualidade, ele já passou por todos os reinos? Passou. Aquelas primeiras encarnações que levaram séculos, milênios talvez, aquele período ele era conduzido, exatamente quem o conduzia? O instinto. Tanto é que foi havendo uma adaptação no corpo perispiritual e no corpo físico, no cérebro, nessa massa craniana, nesse organismo. Lembra que o occipital era bem maior, que foi se ajustando? Isso não tem como a gente negar, nós estamos falando de ciência. Então, nesse processo dessa adaptação, foi desenvolvendo a inteligência. A inteligência e as paixões. Então, ele diz, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Né? A inteligência era algo a ser desenvolvida. Quando é que o homem mais se enrola com a lei? Quando ele desenvolve a inteligência, ele se sente. O ser que desenvolve a inteligência, ele criou essa capacidade de se sentir maior do que Deus. Ontem a gente falou isso, que o Evangelho falava da humildade. A pessoa tem um título e se acha o dono do mundo. E acha que tem que ser tratado como rei. Então, na sua essência, era simples.
e ignorante, isto é, sem saber. Sem saber. A cada um deu uma missão, a cada um de nós uma missão, com o fim de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente. Então aqui ele já diz, o espírito regride? Não, ele pode estacionar, mas ele não regride, pelo amor de Deus, deleta se tu ouviu qualquer irmão falar isso, tá? O espírito, ele não regride. Aí você vai me dizer, mas tia, lá na obra de André Luiz, tem aqueles espíritos que tomam a forma de um animal. Eles modificam o perispírito, ele deforma o perispírito, mas o que ele continua sendo. Ele, espírito, não volta a ser um animal. A forma perispiritual se modificou, mas ele é perverso. Ele se tornou um ser perverso. Mas ele nunca foi um espírito nobre que se transformou em um espírito perverso. Por isso que ele diz, quando você conquista um grau moral, você não mais perde isso. Então, se eu ainda me deparo com sentimentos primários, primitivos, é porque eu ainda realmente não me libertei deles. Eles ainda fazem parte de mim. Eu não dei um salto ainda à frente. Porque uma vez eu conquistando, não vou mais perder o que eu conquistei a nível moral. Isso é simples também da gente compreender que é uma realidade nossa, né? Um assunto que nos diz respeito, que em determinado momento domina, revira, e em outro não faz mais isso. E não tem quem faça voltar. Muito simples. Então volta lá. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição. Quando ele fala que a cada um deu uma missão, ele não está falando lá do primeiro, apesar de que as primeiras encarnações já temos espíritos nascendo, uns na condição masculina e outras na condição feminina. E cada um tem uma missão. Lá no iniciozinho. Porque se tu nasce no corpo masculino, tu é convidado a um processo, a um trabalho específico. Se tu nasce no corpo feminino, tu também está a própria maternidade. E desde lá do princípio, a maternidade já existia. O homem saía para a caça e a mulher ficava fêmea, ficava em casa cuidando e protegendo. Mas quem ia para a caça era o mais ágil, que tinha maior força. Era quem? O macho. O homem, a função dele é prover o lar. A mulher, cuidar do lar. Eu não sei em que momento que umas loucas rasgaram o sutiã e acharam que o trabalho doméstico é menor. Nunca estudou espiritismo, porque o maior trabalho é ser mãe. Porque você é o coração, é a base e a estrutura do lar. Então hoje, infelizmente, os dois saíram. E quem fica? A gente contrata alguém para ir. A gente terceiriza, né? Então é isso. Então a gente aprendeu a dar muitas coisas para os filhos e a gente não tem tempo para os filhos, né? E aí está essa confusão que está aí hoje, né? Então, a cada um deu uma missão com o fim de esclarecê-los, a própria pessoa, e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição. Como? Pelo conhecimento da verdade. Esse conhecimento dessa verdade, aí eu pego o nosso Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é a verdade? É o amor. Eu vou usar a palavra amor porque tudo está dentro dela. Toda moral cristã está nessa palavra amor, ao ponto do nosso Senhor Jesus dizer: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Pronto. Então ele diz, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. De si quem? De Deus. Porque Deus criou todos os espíritos para aproximá-los de si. Porque ele criou lá o princípio inteligente e ele está trazendo esse princípio inteligente de volta, trazendo para pertinho. Só que o princípio inteligente, ele não era um ser inteligente, ele não tinha uma individualidade, ele não tinha livre-arbítrio. E lembra, o papai não quer jogar para ti. Ele quer te dar todos os aparelhos, mas ele quer que você sente e jogue junto com ele.
Então, para aproximá-los de si, de Deus. Lembra quando Jesus disse, eu e o Pai somos um só? Eu vou para a casa do meu Pai. Lembra? Quantas vezes, né? A própria mãe de João e Tiago, eu gostaria que você permitisse que um filho meu sentasse à tua direita ou à tua esquerda do reino de Deus. E qual é a resposta de Jesus? Eles poderão beber do meu cálice? Poderão. Mas entre sentar à minha direita e à minha esquerda, isso está para aqueles que meu Pai preparou. Então não é só uma questão de quem indique, né? Do que ir. Não vou indicar fulano para ficar ao lado de Jesus. Não. Lá é quem Deus preparou já. Está pronto para sentar lá. E aí ele diz, para esses espíritos que já se aproximaram de Deus, ou seja, que já chegaram a essa perfeição, a perfeição para o espírito não é a perfeição divina, mas é a condição de um filho. Para eles a felicidade eterna e sem mescla consiste nessa perfeição. Essa felicidade eterna, o que nós já sabemos? O espírito não mais precisa reencarnar em nenhum planeta. Ele alcançou a vida eterna. E aí, tia, a gente alcançar a vida eterna, tu vai ficar fazendo o quê? Agora tu vais trabalhar como um filho de Deus, como um herdeiro de Deus. Agora tu poderá até ser chamado de um Cristo e vai ajudar o papai a educar os seus demais filhos, porque Deus nunca para de criar. Vais poder dizer, Aramita, eu e o Pai somos um só. Coisa mais linda do mundo. Os espíritos adquirem esses conhecimentos. Como que adquirem? Passando pelas provas que Deus lhes impõe. Então, ele está falando aqui de expiação? Não. Ele está falando de provas. Então, vamos lá, crianças. Titia, eu sempre me enrolo o que é provas e o que é expiação. Então, vem aqui. Os espíritos adquirem esses conhecimentos, ou seja, volto lá para o joguinho. Quando você passa para uma fase, a outra vai ser mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. Por quê? Porque o jogo está percebendo que você está mais apto. Então as fases vão ficando cada vez mais difícil. Ok. Nesse processo de evolução, o papai manda. A aprovação é uma imposição da lei. Então, a aprovação é justamente o papai já preparou o filho já está em condição. Aí ele diz, agora vem cá, filho, você vai fazer um teste, uma prova para verificar se tu realmente aprendeu. E você só vai fixar essa lição em ti quando tu viver. Então, eu tenho que entender o que é teoria e o que é prática. Então, aqui nós temos o quê? Teoria. Como é que eu vou fixar essa lição na minha alma? Praticando. Fizestes o curso de odontologia, pegaste toda a parte teórica, mas quando foi que você fixou a lição? Quando você foi para a prática. A Mita é enfermeira, fez o curso de enfermagem, mas quando foi que ela entendeu verdadeiramente a enfermagem? Quando foi na prática. Ela fixou a lição olhando, fazendo um curativo, foi ali, medicando, fazendo uma punção, foi ali, foi na prática. Então, quando você fala em prova, nós estamos falando em prática. Aí o que acontece? Nessa prática, nessa prova, que o papai impõe ao filho que tem condições de fazer a prova e tirar um 10. Porque o papai não manda a prova a quem não tem condições de fazer. Quando ele manda, ele diz, tem condições. Aí o filho foi fazer a prova e se revoltou. Se rebelou contra a prova. Se rebelou. É o filho rebelde. Se revoltou, reclamou, fez tudo errado. Aí, de uma prova, ele saiu da reta e ele arrumou agora uma expiação.
Vamos trazer o exemplo do livro Memórias de um Suicida. Acho que foi Roberto de Canalejas. Não me recordo. Mas o que aconteceu? Ele tinha uma prova para experienciar. Século 17. Ele iria passar por uma prova da traição da esposa. Era uma prova. Ele atraiu para a sua vida conjugal uma mulher que não seria fiel à relação. Era uma prova, não era uma expiação. Quando ele se deparou com essa prova, a decepção foi tamanha que ele optou em cometer um suicídio. Então, ele se rebelou, se revoltou contra a prova, cometeu o suicídio e aí, com o suicídio, ele arrumou uma expiação. A expiação é: você vai reparar o mal que você fez. Então, ele levou 100 anos aproximadamente para recuperar o seu perispírito, expiar o mal que ele fez ao próprio corpo. Depois que se passaram quase 100 anos de sofrimento, de expiação, ele tem uma prova pendente. Qual é a prova? Viver a traição da esposa. Porque o papai não se submete aos nossos caprichos pessoais. Para você progredir, você tem que passar por essa fase. Porque eu estou te preparando para ser um Cristo. E para ser um Cristo, tu tem que conhecer todas as dores e mazelas humanas. Para que você possa entender a dor do outro. Então, 100 anos fora da reta. Que fugiu. Agora, volta para o ponto. Ele regrediu? Ele parou. Ele saiu da reta, ele parou. Quase 100 anos expiando. Agora volta para o ponto que você parou. E vai viver a prova de novo. Dessa vez, ele novamente atraiu uma mulher infiel. Novamente traiu. E ele conseguiu perdoar e seguir o seu caminho. Era só isso que ele tinha que fazer. Coisa tão simples, gente. Não é verdade? Só isso. Mata, tira a vida, faz uma confusão. O que é isso? Isso é ridículo. Se ame, se valorize como ser humano. Se o outro não soube ser fiel, o problema do outro, vai viver sua vida. Isso é loucura. Eu vou perder 100 anos da minha encarnação por causa de um homem que não soube ser fiel? Ah, o que é isso? Vai catar lata. Não pode, gente. Não pode. A gente tem que se valorizar, tem que se respeitar como ser humano. Eu sou filha de Deus, não sou filha do cão. Então, a gente tem que entender isso. É hora da gente amadurecer. O outro faz o que quiser da vida e eu faço da minha o que eu quero. Então, foi o outro que sujou as mãos, não foi eu. Eu teria que ficar triste se fosse eu que estivesse traindo. Entendeu? Então, a prova é uma imposição divina? Sim. É. Mas quando ele traz essa prova, quando ele impõe, ele sabe que o filho está em condições de tirar 10. Então, a traição, a desencarnação de um ente querido, a desencarnação de um filho, de uma filha, a perder a herança, uma enfermidade, são provas muitas vezes. Normalmente o papai manda provas de ordem moral. As expiações é de miséria. As expiações é de corpo deformado. Eu posso vir na provação da pobreza, mas a miséria não é provação, a miséria é expiação. Uma vez eu vi uma foto de um garotinho na África. Ele, com sede, bebia o xixi do camelo. Isso é miséria. Isso é expiação e miséria humana, porque nós somos indiferentes com tudo isso que acontece em torno de nós. Entendeu, gente? Então, provação, papai impõe. Expiação foi a encrenca que eu arrumei por ter me rebelado contra a lei de Deus. Isso ficou claro? Tem alguma dúvida? Então ele diz: os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes
põe. Uns aceitam essas provas com submissão. No primeiro momento, Roberto de Canaleja aceitou a prova com submissão? Não. O que ele fez? Rebeliou. Suicídio. Então, às vezes, você precisa passar por uma expiação de um assassinato de um filho. O que você está aprendendo aí? Qual é a lição que você tem que aprender aí? Perdão. Aí você, com ódio, carregado de paixão, você vai lá e mata o assassino. De uma prova, tu arrumou agora uma expiação. Entendeu, gente? Vocês entenderam agora o que é rebeldia às leis de Deus? Então, uns aceitam essas provas com submissão e o que eles fazem? Chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Se matam meu filho, eu perdoo no processo de prova, eu chego mais rápido ao ponto que eu tenho que chegar. Mais rápido eu me liberto do sofrimento de uma vida terrena, de uma encarnação. Mais rápido eu chego ao que ele vai chamar de o quê? Felicidade eterna. Não mais preciso encarnar. Nada mais desse rio de lágrimas, esse vale de lágrimas. Outros só a suportam murmurando. E aí, estamos mais por... Qual é a porcentagem maior do terrícola? É do primeiro ou do segundo ponto aqui? Doeu, A gente murmura demais. Isso acontece comigo. Por que Deus faz isso comigo? Então, outros só a suportam murmurando e assim, por culpa sua, livre-arbítrio. Responsabilidade é sua. Por culpa sua, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, se nós não estamos numa condição melhor, a responsabilidade é de quem? Nossa. É nossa. Então, amados amigos, a prova faz parte, é uma imposição divina para que a gente possa crescer e evoluir. Que possamos lembrar da questão 115 de O Livro dos Espíritos. Foi bom, gente? Deu para compreender? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Presta atenção nisso aqui. Nós carregamos uma crença, nós, os terrícolas, que para nós sermos bons temos que passar pela fila de ser mal. Então primeiro a gente erra para depois acertar. Não sei aonde nós lemos isso, mas não é assim. O terrícola, ele é um grupo, mas é uma exceção, não é a regra. Tá? Então a gente sempre tem que ter consciência da nossa condição de espíritos que se revoltaram contra a lei de Deus. Então, uma das características do terrícola é a rebeldia contra a lei de Deus. E isso é tão claro que mesmo a gente conhecendo o Espiritismo, que é uma doutrina extremamente esclarecedora e consoladora, nós ainda nos deparamos tendo erros medíocres mesmo, como se fosse uma criatura que nunca tivesse conhecido qualquer lição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso nos mostra o quanto ainda somos rebeldes perante as leis. Então essa é uma característica do terrícola, tá? Quando nós chegamos na fase do espírito, já com E maiúsculo, a individualidade, nós já estamos trazendo um arquivo muito grande de todos os reinos que nós vivemos. Nós ainda estamos na condição bem animalizada, voltada aos instintos básicos. E instinto não é mal. O instinto é Deus conduzindo o filho que ainda não sabe se conduzir sozinho. O instinto é uma dádiva divina a todos nós. O homem não sabia nem se comunicar, ele foi desenvolvendo. Em que momento o homem adquiriu o livre-arbítrio? A partir do momento que ele passou, vai explicar em O Livro dos Espíritos, as suas paixões.
tem a paixão má e tem a paixão boa. Então, a partir desse momento, foi dado a ele o livre-arbítrio e a lei da ação e reação. Agora, ele está sozinho? Não, não está, porque todos nós temos a lei de Deus gravada em nossa consciência e temos o nosso anjo da guarda. Eles nos guiam. Mas como nós temos o livre-arbítrio, nós fazemos as escolhas. Então, perante a criação do universo, a regra é sermos dóceis à lei do amor. A exceção é nos rebelarmos contra a lei do amor. Então, o grupo que está inserido no planeta Terra se rebelou contra as leis de Deus, ou seja, que não quis obedecer. E a lei está onde? Está íncito, está em nós, está na nossa consciência. Nós escolhemos o caminho a seguir. A partir de qual momento? Lá do princípio, não. A partir do momento que a gente desenvolveu a inteligência e desenvolvemos as paixões. Tem terrícola que conseguiu evoluir, está bem melhor do que a gente, em outro planeta. Essa turminha que está aqui é a turma que se rebelou, não só aqui, como também de outros planetas que migraram para cá. E a gente conhece muito bem o sistema de Capela. Um planeta do sistema de Capela, de um grupo de espíritos que não quis acompanhar pelo processo de rebeldia e foram exilados pelo planeta Terra, aqueles 4 grandes grupos. A tia recorda lá do livro A Caminho da Luz. Os arianos, os hebreus, os hindus e os egípcios. 4 grandes grupos vieram de lá e se inseriram nessas etnias, ok? Já foram exilados, junto com daqui. Por isso que o nosso Senhor Jesus diz, eu vim para os doentes. A missão do nosso Senhor Jesus é para trabalhar com os espíritos rebeldes. Então a gente sabe que quanto maior o sacrifício, maior o mérito. E Jesus optou pelo maior sacrifício, que é conviver com os terrícolas, né? Tentar educar esses irmãos. Você imagina que Jesus esteve aqui na Terra, ele só fez o bem. Ele curava e ele era questionado por que ele tinha feito aquilo no dia de sábado. Ninguém conseguia olhar o bem que ele fazia. Então isso apresenta muito o grau do espírito, do ser encarnado que está aqui na Terra. Isso aconteceu lá? Não, isso ainda acontece hoje. Você está fazendo o bem e as pessoas estão te espezinhando por conta de coisas desnecessárias. São os próprios espíritos que se melhoram. Por conta do quê? Do livre-arbítrio. Então você acha que você está certo e Deus está errado quando constrói as leis que regem o universo? Então ele disse, meu filho, eu vou te dar todos os recursos necessários. Eu vou te dizer todos os caminhos, mas eu vou respeitar as tuas escolhas, por mais que eu sofra com isso. Então, o desenvolver, a escolha, o livre-arbítrio, isso é amor divino. Ele quer que a gente conquiste, ele quer que a gente vá vencendo cada fase. Isso é que é gostoso no nosso processo da evolução. Então, depende de cada um de nós. E esses espíritos aqui, a questão 115, ele já está falando da individualidade. Ele não está falando aqui do princípio mais inteligente. Então, nesse processo dessa adaptação, foi desenvolvendo a inteligência e as paixões. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A inteligência era algo a ser desenvolvida. Quando é que o homem mais se enrola com a lei? Quando ele desenvolve a inteligência, ele se sente. O ser que desenvolve a inteligência, ele criou essa capacidade de se sentir maior do que Deus. O espírito regride? Não. Ele pode estacionar, mas ele não regride. Pelo amor de Deus, deleta se tu ouviu qualquer irmão falar isso, tá? O espírito, ele não regride. Aí você vai me dizer, mas tia, lá na obra de André Luiz, tem aqueles espíritos que tomam a forma de um animal. Eles modificam o perispírito, ele deforma o perispírito, mas o que ele continua sendo. Ele, espírito, não volta a ser um animal. A forma perispiritual se modificou, mas ele é perverso. Ele se tornou um ser perverso. Mas ele nunca foi um espírito nobre que se transformou em um espírito perverso. Por isso que ele diz, quando você conquista um grau moral, você não mais perde isso. Então, se eu ainda me deparo com sentimentos primários, primitivos, é porque eu ainda realmente não me libertei deles.
Eles ainda fazem parte de mim. Eu não dei um salto ainda à frente. Porque uma vez eu conquistando, não vou mais perder o que eu conquistei a nível moral. Quando ele fala que a cada um deu uma missão, ele não está falando lá do primeiro. Apesar de que as primeiras encarnações já temos espíritos nascendo, uns na condição masculina e outras na condição feminina. E cada um tem uma missão. Lá no iniciozinho. Porque se tu nasce no corpo masculino, tu é convidado a um processo, a um trabalho específico. Se tu nasce no corpo feminino, tu também está a própria maternidade. E desde lá do princípio, a maternidade já existia. O homem saía para a caça e a mulher ficava fêmea, ficava em casa cuidando e protegendo. Mas quem ia para a caça era o mais ágil, que tinha maior força. Era quem? O macho. O homem, a função dele é prover o lar. A mulher, cuidar do lar. Eu não sei em que momento que umas loucas rasgaram o sutiã e acharam que o trabalho doméstico é menor. Nunca estudou espiritismo. Porque o maior trabalho é ser mãe. Porque você é o coração, é a base e a estrutura do lar. Então, hoje, infelizmente, os dois saíram. E quem fica? A gente contrata alguém para ir. A gente terceiriza, né? Então, é isso. Então, a gente aprendeu a dar muitas coisas para os filhos e a gente não tem tempo para os filhos. Né? E aí está essa confusão que está aí hoje, né? Fazê-lo chegar progressivamente à perfeição. Como? Pelo conhecimento da verdade. Esse conhecimento dessa verdade, aí eu pego o nosso Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é a verdade? É o amor. Eu vou usar a palavra amor porque tudo está dentro dela. Toda moral cristã está nessa palavra amor. Ao ponto do nosso Senhor Jesus dizer: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Pronto. Porque Deus criou todos os espíritos para aproximá-los de si. Porque Ele criou lá o princípio inteligente e Ele está trazendo esse princípio inteligente de volta, trazendo para pertinho. Só que o princípio inteligente, ele não era um ser inteligente, ele não tinha uma individualidade, ele não tinha livre-arbítrio. E lembra, o papai não quer jogar para ti. Ele quer te dar todos os aparelhos, mas ele quer que você sente e jogue junto com ele. A perfeição para o espírito não é a perfeição divina, mas é a condição de um filho. Para eles, a felicidade eterna e sem mescla consiste nessa perfeição. Essa felicidade eterna, o que nós já sabemos? O espírito não mais precisa reencarnar em nenhum planeta. Ele alcançou a vida eterna. E aí, tia, a gente alcançou a vida eterna, tu vai ficar fazendo o quê? Agora tu vais trabalhar como um filho de Deus, como um herdeiro de Deus. Agora tu poderá até ser chamado de um Cristo e vai ajudar o papai a educar os seus demais filhos, porque Deus nunca para de criar. Vais poder dizer: eu e o Pai somos um só. Coisa mais linda do mundo. Quando você fala em prova, nós estamos falando em prática. Aí o que acontece? Nessa prática, nessa prova que o papai impõe ao filho que tem condições de fazer a prova e tirar um 10. Porque o papai não manda a prova a quem não tem condições de fazer. Quando ele manda, ele diz: tem condições. Aí o filho foi fazer a prova e se revoltou, se rebelou. É o filho rebelde. Se revoltou, reclamou, fez tudo errado. Aí, de uma prova, ele saiu da reta e ele arrumou agora uma expiação. A expiação é: você vai reparar o mal que você fez. Porque o papai não se submete aos nossos caprichos pessoais. Para você progredir, você tem que passar por essa fase. Porque eu estou te preparando para ser um Cristo.
E para ser um Cristo, tu tem que conhecer todas as dores e mazelas humanas, para que você possa entender a dor do outro. Então, a prova é uma imposição divina? Sim. É. Mas quando ele traz essa prova, quando ele impõe, ele sabe que o filho está em condições de tirar 10. Então, a traição, a desencarnação de um ente querido, a desencarnação de um filho, de uma filha, perder a herança, uma enfermidade, são provas muitas vezes. Normalmente o papai manda provas de ordem moral. As expiações é de miséria. As expiações é de corpo deformado. Eu posso vir na provação da pobreza, mas a miséria não é provação, a miséria é expiação. Entendeu, gente? Então, provação papai impõe. Expiação foi a encrenca que eu arrumei por ter me rebelado contra a lei de Deus. Isso ficou claro? A gente murmura demais. Entendemos isso? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, a espiritualidade amiga aqui presente e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.